Meus amados irmãos em Cristo Jesus, mais um momento, convido vocês a mais um momento de aprendizado e de instrução da Palavra de Deus. Quero convidar vocês nesse momento para a gente conhecer um pouco o perigo de uma pregação errada, de uma interpretação errada da Palavra de Deus. Quero convidar vocês a ser prudente e buscar aprender mais a Palavra. Se dediquem mais a buscar o conhecimento da Palavra do que qualquer outra coisa. E muitas coisas que muita gente tem priorizado, que é vã. Tem muita gente se dedicando, se esforçando, praticando e sendo devoto e praticante de tanta coisa que é vã. Estão deixando de buscar o mais importante. E é tão simples. Não precisa tanta escravidão, tanta devoção dentro de sacrifícios religiosos. É só colocar no seu coração a necessidade e o desejo de conhecer a Deus. Ninguém conhece a Deus por ali, aqui ou acolá, pela palavra. Para você se alimentar valendo. Eu sempre digo às pessoas, toda a Bíblia é a palavra de Deus, é as Escrituras inspiradas por Deus, de Gênesis a Apocalipse. Tudo é a palavra de Deus inspirada por homens e é proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir, instruir em justiça todos que assim queiram andar com Deus. Agora, eu faço sempre uma observação. Você não vai ter a revelação do caminho para a sua salvação, o conhecimento, a direção no Velho Testamento. Alguém disse a mim, mas irmão Hélito, o senhor está dizendo que o Velho Testamento não é a palavra de Deus? É. Mas nós temos que entender que Deus, no Velho Testamento, fez um pacto com o povo de Israel, onde ele pediu cerimoniais, rituais, devoção religiosa, onde estabelecido era um local, onde era o local de adorar, onde era o local de oferecer o sacrifício. Na velha aliança, o homem tinha que ir a um sacerdote, tinha que guardar os rituais, os cerimoniais da lei, para não sofrer a ira de Deus. E na velha aliança, nenhum sacrifício de animal poderia fazer remissão do pecado do povo. Aquela expiação na velha aliança que era feita naquele ritual, naquele cerimonial, pedido por Deus no velho concerto do pacto da velha aliança com o povo de Israel, aquilo ali foi temporal. Aquilo ali não era definitivo. Aquilo ali não purificava ninguém. Tanto é que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que a lei nada aperfeiçoou. A lei não trouxe justificação para ninguém. Ninguém era justificado pela lei. Os rituais, os cerimoniais, a vida de devoção. Aquilo ali foi estabelecido por Deus até a manifestação da promessa dele que foi feita lá no Éden, com a queda do homem, que foi ali feita a Abraão, que a partir de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. Não era em Abraão, era em Jesus.
a partir de Abraão, da descendência dele, vinha Jesus lá na frente. E quando Deus diz a Abraão, a partir de ti todas as famílias da terra serão benditas, abençoadas, está se referindo não à pessoa de Abraão, mas era já Jesus, por onde todos, independente da cor, da raça, da religião, da nação, dos povos, da cultura, todos são abençoados em Cristo, por Cristo. E fora de Cristo, não tem como um homem sair da maldição. A bênção de Deus para o homem, para que o homem não sofra a maldição, ela é por Cristo, por meio de Cristo. Esse Cristo, esse Messias, que seria o Salvador, que seria aquele que iria livrar o povo de Israel da sua maldição, da transgressão e do pecado, da consequência da transgressão da lei, que seriam punidos, a lei divina, porque pecaram contra Deus. E Deus fez a promessa de Jesus, mas só que Jesus não tinha sido ainda manifestado. Jesus vem se manifestar, o plano de Deus vem ser revelado a partir do nascimento de Cristo. E veio ser levado ao conhecimento do homem a partir do ministério de Cristo, pregando o Evangelho, que é a informação de Deus, que mostra ao homem, dando ao homem o conhecimento do caminho para ele chegar a Deus, dando ao homem o conhecimento da porta de acesso a Deus. O Evangelho é uma informação que mostra ao homem, que dá ao homem o conhecimento da verdade de Deus, para ele sair da condição que ele está afastado. O Evangelho mostra ao homem o único meio que o homem pode ter a reconciliação com Deus, para ser livre dos seus pecados, justificado, recebendo a remissão dos pecados definitivamente, para então agora ser livre da ira de Deus, não sofrer a pena do pecado e entrar em comunhão com Deus e receber a promessa da vida eterna com Deus. Tudo isso, o homem só tem o conhecimento pelo Evangelho. Quando o homem não tem o conhecimento do Evangelho, ele fica buscando isso por meio de outros caminhos. E aí vão continuar perdidos. Porque você só pode conhecer o meio de chegar a Deus, para a vida com Ele, justificado, participante da herança e da promessa de Deus, pelo Evangelho. E o Evangelho, ele foi anunciado a partir de Cristo. Ele foi anunciado por Cristo. E Cristo incumbiu essa missão à igreja, que são pessoas, discípulos dele, que têm a responsabilidade de continuar pregando o Evangelho a toda criatura, em todo lugar. E o Evangelho você só encontra no Novo Testamento, aonde é estabelecido o pacto da nova aliança, que não é mais por sangue, nem por rituais, nem por cerimoniais, nem dentro de templo, nem através de sacerdote, nem por meio de nenhum sacrifício religioso. O pacto da nova aliança, por onde o homem encontra comunhão com Deus, é por meio de Cristo, o qual consumou a obra de Deus, para dar ao homem o acesso a Deus. Como disse o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Orientando os irmãos a entrar na presença de Deus com ousadia, não mais pelos cerimoniais, não mais pelo mecanismo que era pedido na velha aliança. O escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19, ele vai estimular os irmãos agora a entrar na presença de Deus confiante em oração por meio da fé em Cristo, aonde ele vai dizer, não mais por meio dos rituais, dos cerimoniais que era pedido, nós devemos agora entrar pelo novo e vivo caminho. Esse novo e vivo caminho
substituiu o velho e o morto, que era o ministério da morte. O ministério da lei não dava vida a ninguém. O ministério da vida é a partir de Cristo. O novo aboliu o velho. O novo pacto de Deus, a partir de Cristo, não tem mais exigência, nem mais ordenança do que era pedido no velho. Por isso que o texto vai dizer que o novo substituiu o velho, e o velho foi abolido. O velho pacto, o que Deus pedia ao povo de Israel para viver a vida de comunhão com ele, encontrá-lo e ter a paz com ele, que era temporária na velha aliança, não é mais pedido agora a partir de Cristo. Era muito bom que as pessoas fossem instruídas, tivessem sido ensinadas, ou seja, estivesse sendo ensinada com esses conhecimentos, recebendo essas informações, a instrução da palavra de Deus que nos ensina isso. Porque hoje é notório a gente ver as pessoas que dizem ter fé em Deus, vivendo uma vida de prática e de devoção a Deus, por meio de rituais, cerimoniais, por meio de ordenança e prática, que era pedido os judeus na velha aliança. E o povo hoje nem judeu é, principalmente da nossa nação, quer viver como judeu, indo para templo, indo para a casa de Deus, oferecer culto, sacrifício religioso, viver cerimoniais como meio de graça, como, por exemplo, guardar sábado, dar dízimo, ser batizado dentro de igrejas. O povo quer viver uma vida com Deus, mas não conhece o caminho para essa vida com Deus. E por não conhecer a verdade que liberta, vivem escravizados em ordenanças, em obrigações religiosas, em sacrifícios religiosos, em rituais e cerimoniais religiosos, aonde acham que vão ser justificados por Deus, vão alcançar graça de Deus, vão ter o perdão de Deus, vão estar na comunhão com Deus, na presença de Deus, por meio de lugares, templos, casa de Deus, cultos, rituais, sacrifícios de santificação que fazem. Tem ou não tem isso hoje? É tanto ritual religioso, sacrifício religioso para o homem se santificar. Aí eu pergunto, Jesus ensinou isso a alguém? O que Jesus ensinou sobre santificação? O que a palavra ensina sobre nós santificar a nossa vida para viver em comunhão com Deus? É por meio de algum ritual religioso? Por meio de algum cerimonial? Algum culto disso, culto daquilo, da unção, de oração, de poder, de santificação, de consagração? Isso tudo é prática vã. Isso não leva nenhum resultado para com Deus. Isso só faz o homem ficar mais preso dentro de práticas e devoções religiosas. E perdendo o entendimento de Deus. Porque João 17, Jesus vai orar dizendo assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o que é que a gente aprende sobre santificação? É eu guardar a palavra. Eu só santifico a minha vida quando estou buscando andar, pensar, agir, julgar, decidir pela palavra. Não é por meio de sacrifício e cerimônia e culto e devoção religiosa. É pela palavra, guardando ela aqui, ó, no meu entendimento, para não pecar contra Deus. E quando eu guardo a palavra para não pecar contra Deus, eu estou me santificando. Não é por meio de sacrifício religioso. Tem tanta gente aí deixando de comer, passando 10, 20 horas em oração. Tem tanta gente aí passando a noite, a madrugada em culto de santificação, indo para a campanha de culto de poder, culto de restauração, culto de avivamento. Isso não passa de movimento religioso vã. Se você quer contestar, é só procurar aí onde é que está Jesus orientando isso. Onde é que a palavra ensina isso. Isso era praticado no Velho Testamento, porque o povo tinha que buscar esses rituais. Em Cristo, eu não preciso. Você, se estiver em Cristo, não precisa mais.
está vivendo esse sacrifício religioso. É só obedecer. O que Deus quer não é sacrifício, é obediência. E a obediência é a palavra dele. E a palavra dele, Jesus, não pede isso. Eu acho interessante quando Deus diz a Josué, Josué, diz ao povo que se santifique, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Aí alguém pega esse texto e cria uma ideia de sacrifício, de culto de santificação. É aí onde eu vou entrar no assunto aqui, que eu botei aqui o cabeçalho escrito aqui nessa live. A interpretação errada da palavra e a aplicação dela leva as pessoas ao anátema. Sabia disso? Há um perigo e há uma grande bagunça no meio do povo de Deus. Há uma grande banalização e há muitos perdidos de Deus por causa da interpretação e aplicação errada da palavra de Deus. Isso de levar o homem a Deus, tira e desvia a pessoa de Deus. Quando Deus disse a Josué para santificar o povo, que amanhã ele faria maravilhas no meio do povo, Deus não estava orientando Josué a mandar o povo ir para culto, ir para ritual, sacrifício religioso. Santificar era o povo que tinha que voltar à palavra. O povo estava desviado da direção da palavra de Cristo, de Deus. O povo não estava obedecendo a palavra de Deus. E não tem a graça, e nem a vitória, e nem a aprovação de Deus para quem não está na palavra. Tem que voltar, se quiser estar na bênção verdadeiramente. Não é por meio de culto de bênção. Muita gente está vivendo nessas bênçãos enganado, que não é a bênção de Deus. Ninguém vai ter vitória por meio de culto de vitória. Ninguém vai ter prosperidade com Deus por meio de culto da prosperidade. Ou se adequa na palavra, ou se rende à palavra, ou está firmado na palavra, ou ouve e pratica e anda pela palavra, ou então vai viver perdido, enganado, iludido nesse mundo mentiroso de Deus que os homens criaram dentro das religiões. Os homens criaram um mundo mentiroso de Deus dentro das religiões, onde apresenta tudo de Deus centralizado ali, através de movimento, de presença, de ritual, de sacrifício, de culto, de pacto, de voto, de campanha. Esse mundo é um mundo mentiroso de Deus, que o povo vive dentro de religião e igreja, como se fosse o poder de Deus, a presença de Deus, a vida com Deus. Não tem nada disso se não tiver na palavra. Então Deus não estava mandando Josué mandar o povo fazer 24 horas de jejum. Deus não estava mandando o povo, Josué dizer ao povo que fosse o culto da consagração. O que Deus manda dizer ao povo é aquilo que ele mandou Moisés dizer ao povo de Israel, lá em Deuteronômio. Olha qual é o caminho da santificação. Olha o que Deus quer de nós. Deuteronômio, capítulo 10. Deus levanta Moisés para advertir o povo que estava fora da vontade de Deus. Está fora da vontade de Deus é quando você não anda pela palavra, não se importa com a palavra, se conduz fora da palavra. Você não está na vontade de Deus. Deuteronômio 10, versículo 12. Deus usa Moisés aqui para advertir o povo à obediência a Deus, para que o povo alcançasse a vitória, alcançasse êxodo diante dos combates que teriam até chegar à terra prometida. O povo tinha que obedecer, era a palavra, não era viver ritual de culto, e Deus nunca pediu isso. Tanto é que ele vai dizer, eu nunca pedi isso a vocês.
O que eu peço a vocês é que vocês ouçam e guardem a minha palavra, o que eu tenho mandado. Deus disse isso lá em Jeremias 7:23, advertindo o povo. Deus vai dizer, vocês só serão meu povo. E era o povo de Israel, era o povo de Judá, que Deus estava dizendo isso. Mas Deus disse, não é por ser israelita, não é por ser de uma religião que é de Deus. Ser de Deus é guardar a palavra dele. Eu estou sempre ensinando isso. E Deus mostra isso na palavra. Ele vai dizer ao povo de Israel, que era o povo que ele tirou do Egito, o povo escolhido como nação, para que anunciasse esse verdadeiro Deus ao mundo. E Deus vai dizer lá em Jeremias, capítulo 7, versículo 23, advertindo o povo, dizendo, vocês só serão o meu povo, e eu só serei o vosso Deus, se vocês guardar a minha palavra e fizer tudo o que eu tenho mandado. Não é se você estiver numa religião israelita. Não é porque vocês vivem a devoção dentro dos templos. Não. É se estiver guardando a palavra. E Deus vai usar Moisés aqui, em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, para advertir o povo de Israel a obediência a Deus. Vamos ver como é que está na palavra. Deuteronômio 10, 12. Aqui é Moisés exortando o povo à obediência a Deus. Agora, pois, ó Israel, escuta o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que o temas o Senhor teu Deus. Ande em todos os seus caminhos, e ame-o e sirva ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, entendimento. Não é com toda a tua devoção de vida religiosa. Primeiro, o que Deus quer de nós é que nós venhamos temer ao Senhor, andar em todos os seus caminhos, amando Ele, servindo com todo o coração e com toda a alma. Andando temendo ao Senhor é andando na palavra. Fazer tudo o que Ele nos manda, guardar tudo o que Ele tem nos mandado e andar nos seus caminhos, é andar na palavra. Amar a Deus de todo o coração e toda a alma, é guardar a palavra no meu entendimento e viver ela no meu interior. É isso que Deus quer de nós. A palavra não é vida religiosa, não é ritual, não é sacrifício, não é essas coisas que hoje o povo vive dentro das religiões. E o povo interpreta errado a palavra de Deus. O povo aplica e interpreta errado a palavra de Deus e com isso criam doutrinas heréticas, anátemas, que levam o povo a viver uma prática de fé em Deus vã, porque não está na direção da palavra. O próprio Jesus vem e vai repetir o que Deus usou o profeta Isaías para advertir o povo. Isaías 29, 13. Deus usa o profeta Isaías para dizer, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adoram, seguindo preceitos de homens e não de Deus, que é a palavra. E aí, Deus ainda diz assim através do profeta Isaías, o temor desse povo para comigo consiste não na minha palavra, mas através de mandamento de homens. Eles vivem uma vida de santidade, de temor, de comunhão com Deus, não é pela palavra, é pelos preceitos dos homens, que formulam a sua interpretação, suas doutrinas, seus meios de santidade e colocam o povo viver. Não é isso que leva você a uma vida de santidade e de comunhão com Deus. E o próprio Jesus, lá em Mateus 15, 8 e 9, vai repetir a mesma palavra que Deus usou Isaías para dizer ao povo há quase 600 anos atrás. O povo está vivendo o mesmo erro agora no tempo de Jesus. E Jesus vai dar a mesma palavra, porque essa palavra é a mesma. Desde de antigamente não se viu e nem se vê um Deus como esse, que a sua palavra não volta atrás e nem deixa de se cumprir. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra. Cai a terra, seca-se a flor, passa-se os tempos, mas a palavra de Deus não há de passar,
passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Ela é a mesma, ontem, hoje e eternamente. E bem-aventurado não é quem está dentro de vida religiosa, é quem ouve e pratica a palavra dele. Essa palavra encarnada que veio nos trazer a direção, Jesus, a luz que nos guia, que nos ilumina. É por isso que eu digo, a partir de Jesus, nós temos o conhecimento, nós temos a instrução, nós temos a doutrina para conduzir a nossa vida verdadeiramente firmada numa fé em Deus. Não é usando nenhum princípio de doutrina do Velho Testamento. A doutrina para a igreja está no Novo Testamento. A partir da nova aliança foi revelado o leque do que estava oculto da revelação de Deus, foi aberta para a gente conhecer o caminho, o meio, por onde chegar a Deus. E a vida reta para viver com Deus, através de Jesus. Não adianta pegar texto do Velho Testamento e aplicar doutrina, porque a maioria das heresias que o povo vive hoje dentro das igrejas e da religião é usando texto do Velho Testamento. O povo aplica um conceito totalmente errado, uma doutrina totalmente fora da doutrina de Cristo. Porque nós, igreja de Deus, temos que ser instruído, guiado e conduzido, não é por doutrina de nenhum outro meio, é a de Cristo. No Novo Testamento, principalmente os ensinamentos apostólicos, que foi o evangelho que os apóstolos pregaram, que Jesus mandou. É ali que está a base, o alicerce que a igreja precisa conhecer para edificar sua vida de fé em Deus. No Novo Testamento, na doutrina que os apóstolos pregaram, a doutrina de Cristo. E é tão importante isso, que os próprios apóstolos vai advertir os irmãos a não receber ninguém que não traga essa doutrina. Pode dizer que é de Deus, pode pegar a Bíblia, ler de Gênesis a Apocalipse. Se não aplicar a doutrina de Cristo, não receba. Você tem que ficar firmado no alicerce da nossa fé, que é Cristo. O ensinamento que ele trouxe e a doutrina que ele nos deu para uma vida com Deus. Não é nenhum outro caminho. O cara pode pregar de Gênesis a Apocalipse. Ah, mas ele está pregando a Bíblia. Está pregando a Bíblia, está citando o texto da Bíblia, mas está fazendo uma aplicação e está criando uma interpretação errada, formulando uma doutrina herética, doutrina de demônios, desviando muitos da fé. Nós temos que cuidar de nós e da doutrina, a doutrina de Cristo. E se alguém vem ter conosco e não traz essa doutrina, não o recebamos. A palavra nos ensina isso. Então, esse é o cuidado, irmãos. Esse é o cuidado que nós devemos ter. A nossa vida de santificação, de consagração a Deus, não é por meio de sacrifício de culto religioso, dentro de nenhum sistema religioso. É por meio da nossa responsabilidade, da nossa necessidade de estar conhecendo a palavra e andando por ela. É pela palavra de Deus, pela obediência à verdade, que nós santificamos nossa vida. Não é por meio de culto de consagração nenhum. O apóstolo Pedro, ele vai advertir isso, os irmãos. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 22. Deixa eu conferir aqui para não dar o texto errado. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade. É por aí que eu santifico-me, que eu me purifico, que eu me consagro para uma vida com Deus, é obedecendo à verdade. E a verdade não é o que os homens ensinam. Não é a doutrina, nem o ensinamento de nenhuma igreja. A verdade é Jesus. É o que ele ensinou, é a doutrina de Cristo. Eu tenho que santificar, purificar, consagrar a minha vida, andando pelaquilo que Jesus me orienta. Buscando minha vida de fé em Deus, de comunhão com Deus por Ele, guiado na palavra dEle. Ele diz que o homem prudente é aquele que ouve e pratica a sua palavra. Esse está edificando a sua vida com Deus no alicerce firme, no fundamento que Deus estabeleceu, que é o próprio Jesus, e ninguém pode pôr outro, tá?
Vida com Deus não é por ali, nem por aqui, nem acolá. Vida com Deus não é fazendo isso, aquilo ou aquilo outro. Vida com Deus é ouvindo e guardando a palavra de Cristo. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra do Senhor. Estão entendendo isso? Então tem muita gente aí sendo guiado e instruído e praticando um bocado de sacrifício religioso vã, sendo devoto e praticante, consagrando suas vidas a Deus em vão, porque não tem vida consagrada a Deus dentro de nenhum local vivendo sacrifício religioso. A nossa vida só pode estar consagrada em comunhão, na paz com Deus, se nós estivermos na palavra. O próprio Jesus vai chegar e dizer assim: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí eu tenho acesso a Deus. Aí eu posso me comunicar com Deus. Aí eu posso orar e pedir a Deus. E Ele responder conforme a vontade dEle, não a minha. Se eu estiver em Cristo, e se a palavra de Cristo estiver em mim, aonde você pensa que está? Aliás, deixa eu reformular a pergunta. O que lhe faz pensar que tem vida e comunhão com Deus? Aonde você está? O que você está recebendo? Qual a instrução que você está sendo conduzido para você pensar que tem vida com Deus, que é de Deus, que está em Deus? É muito sério, não é? Não responda da emoção. Eu estou em Cristo. Mentira. Examine-se a si mesmo para ver se você está na fé. Essa fé que vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra. Ninguém pode ter uma vida de fé em Deus vivendo dentro de ordenança e obrigação religiosa, ouvindo sermão religioso, ouvindo mentiras em nome de verdade, por homens que interpretam e aplicam a palavra de Deus de uma forma errada. Você só pode ter uma fé em Deus, por onde você vai viver com Ele uma vida de santidade, se você estiver ouvindo e praticando a palavra dEle. A palavra dEle é Cristo, o Evangelho. Deu para entender isso? Então, gente, o que está acontecendo hoje é isso. As pessoas estão vivendo dentro das religiões e das igrejas seus sacrifícios religiosos, estão vivendo seus credos, seus dogmas, estão vivendo seus rituais, seus cerimoniais religiosos, aonde as pessoas se empenham, se dedicam, são zelosas, se entregam, consagram sua vida a viver naquela direção, como se fosse para Deus. Se não tiver vivendo uma vida com entendimento no Evangelho, todo sacrifício de vida religiosa e de devoção que o mundo vive é vã. Todos esses que estão dentro dessa direção, nesse entendimento, se não se converter e conhecer a verdade e andar pela verdade do Evangelho de Cristo, vão perecer, irmãos. Vão sofrer a vergonha e o desprezo eterno no final do labor desta vida. Porque só vai prevalecer os que estão em Cristo na palavra, não é os que estão em nenhuma religião ou igreja. Vocês estão entendendo isso? É muito sério o que eu levo aqui. Eu só levo aqui informação para amadurecer tua mente, teu entendimento, iluminando a tua mente, esclarecendo o teu entendimento, para você conhecer a verdade e ser liberto. Eu faço um trabalho aqui com muita responsabilidade. Eu busco, cada dia que eu me volto em oração a Deus, cada momento, cada instante, porque eu não vivo oração dentro de formalidade de 2 horas, dentro de culto, dentro de movimento de oração. Eu oro o tempo todo ao meu Deus. Eu estou o tempo todo orando ao Senhor. Se eu estou no trabalho, eu estou em oração. Se eu estou em casa, eu estou em oração. Se eu estou no ônibus, se eu estou na rua, se eu estou conversando com alguém, se alguém conversa comigo, eu estou em oração, pedindo a sabedoria de Deus, a direção de Deus, para analisar tudo que está acontecendo, para que eu não venha me perder da direção dele.
que eu possa estar em espírito, não dentro de um ritual, de um movimento de misticismo, de histerismo, que dizem que é o poder de Deus. Estar em espírito é estar na palavra, com a mente guiada por ela, na direção do Espírito Santo que nos conduz no nosso interior. Isso é estar em espírito. Andar em espírito para não pecar contra Deus é andar pela direção da palavra. E essa palavra tem que estar aqui, como disse Davi. Guardei a tua palavra aqui no meu coração, para não pecar contra ti. Quando eu tenho a palavra, eu estou em espírito. Quando eu julgo e analiso tudo pela palavra, eu estou em espírito, não estou pela carne. Agora, quando eu julgo e analiso tudo pela minha sabedoria, pelo meu entendimento, pelo que eu acho, pelo que a religião ensina, pelo que os teólogos ensinam, aí eu estou na carne. Aí eu vou pecar contra Deus, porque eu vou sair da palavra dele. E pecar é errar o alvo, é sair da direção da palavra. Isso leva o homem a estar em pecado. Então nós temos que ter essa consciência. Sempre eu estou em oração. Principalmente quando eu venho ministrar a palavra, eu digo, Deus, eu oro sempre. Me ajuda, me dê sabedoria e graça para eu pregar a tua palavra. Para não estar levando interpretação errada. Para não estar levando ensinamentos que não condiz com a tua palavra. Para que eu não seja um instrumento anátema, tirando o povo da tua direção. Eu não sou precipitado. Eu não abro a Bíblia e vou ler explicar o que eu entendo. Eu vou examinar para depois, quando eu estiver seguro, examinando e conhecendo em segurança, eu pregar a palavra. Pronto para o combate da fé, o debate doutrinário com qualquer um. Eu preciso estar manejando bem a palavra. E eu tenho que conhecer ela. Eu tenho que buscar examiná-la para não errar, como disse Jesus. Para que a minha vida esteja de pé com Deus na palavra. Todos que estão fora da palavra estão caídos. Tem tanta gente aí vivendo uma vida de fé vã em Deus. Todos os grupos religiosos, as pessoas que estão dentro de religiões, estão vivendo uma vida de sacrifício, de devoção vã a Deus. Por quê? Analisa o que eles estão aprendendo lá dentro. Analisa os conceitos, os meios, as práticas que eles são instruídos dentro dessas religiões para uma vida com Deus, para alcançar a bênção de Deus, para ser de Deus, para ser salvo. Cada religião cria a sua regra e os seus meios particulares, extra-bíblico. Não se submetem ao Evangelho. Criam, acrescentam algo para o homem ser salvo. Acrescentam algo para o homem viver com Deus. Colocam meios, estabelecem objetos, lugares, rituais, sacrifícios, prática religiosa como meio de graça. Vai analisar o que o povo está sendo formado e instruído, vivendo e praticando, e crendo como se fosse de Deus. Analisa o que o povo está recebendo dentro das religiões. Meus amados, eu estou aqui com esse compromisso sempre. Eu sei que a multidão não vai gostar, porque só vai estar aqui quem gosta do ensino, da palavra, quem realmente é nascido de Deus. Não tem como alguém dizer que é de Deus, que não tem prazer na palavra. Jesus disse, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, ama a palavra de Deus, porque eu só posso ser de Deus se a palavra tiver germinado no meu coração, por onde eu tenho uma vida com Deus. A semente de Deus tem que ser lançada no seu coração e ela tem que brotar. Ou então vai ser sufocada. Ou então você não vai deixar ela crescer. Ou então o diabo vem e tira do seu coração. O próprio Jesus ensinou isso. Não tem como você nascer para Deus se não for pela semente que é a palavra. Não é através de ritual dentro de igreja.
Não é através de se filiar e se converter a uma religião evangélica e passar a viver na formalidade de uma vida religiosa. Não é isso que leva você a nascer para Deus. O nascimento para Deus é conforme a semente de Deus é lançada em você e ela cresce para lhe dar vida com Deus. O entendimento transformado. Jesus vai dizer isso na parábola do semeador. Ele vai explicar aos seus discípulos essa parábola. E ele vai dizer, olha, a semente é a palavra de Deus. Vocês que pregam são os semeadores. As pessoas que ouvem são as terras aonde a semente cai. E essa semente caindo, o diabo vem para arrancá-la, tirá-la da terra, para que ela não cresça. Rapaz, isso é muito sério. Isso tem um ensinamento tão profundo para divertir tanta gente que está cega. Se você analisar o que Jesus vai dizer em Lucas capítulo 8, versículo 12, sobre isso que eu estou falando. No versículo 12 especificamente, Jesus vai dizer assim, aqueles que ouvem a semente que cai, que é plantar, eu vou ler aqui como está, é melhor, para ler exatamente como Jesus falou, Lucas capítulo 8, versículo 12. Jesus vai dizer assim, versículo 11 ele diz, esta, pois, é a parábola, a semente é a palavra de Deus. Eu tenho que semear, meu irmão. É por isso que eu estou aqui semeando essa semente. Estou aqui pregando a palavra, levando a instrução dela. Porque ela é a semente de Deus. Por onde vai levar você a nascer de novo, a ter uma vida com Deus, a ser liberto, quando essa semente cair no seu coração, em entendimento, e ela brotar. Aí vai nascer a vida de Deus em você, transformando você. Essa palavra que eu prego, que outros irmãos têm pregado, os membros que formam a igreja de Cristo, não é as igrejas evangélicas, são os membros que formam a igreja de Deus em geral, que são as pessoas que estão em todos os lugares da terra pregando o evangelho. Não é num lugar centralizado, onde centralizam que só ali. Não. A semente está sendo levada aqui, nesse meio de comunicação para você. A semente está sendo levada nos ônibus, nos metrôs, nos lugares públicos, nas comunidades, nas ruas. A semente de Deus é levada. Deus instituiu, não foi uma instituição religiosa para pregar a sua palavra. Deus instituiu pessoas, convertidos, discípulos dele, que formam a igreja. A igreja de Cristo não é nenhuma instituição dessa, que se denominam a exclusividade, a exclusiva igreja de Deus. Igreja de Deus não é nenhuma instituição. Igreja de Deus são pessoas que estão em todos os lugares, que formam essa igreja, que é a igreja que Deus vai levar dessa terra, os que estão nele. Então Jesus vai dizer, olha como é importante isso aqui. A semente que nós devemos semear é a palavra de Deus. Lucas 8, 11. Esta, pois, ele está explicando a parábola do semeador. No capítulo 8, versículo 11, ele diz assim, esta, pois, é a parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. Agora, observa aí, irmão, o que Jesus fala no versículo 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois que ouvem, vem o diabo. Quem é o diabo? É o pensamento, né? Esse diabo aqui está se referindo a um ser espiritual que trabalha com um reino, que é o reino das trevas, onde os espíritos enganadores operam na humanidade para não deixar a semente de Deus crescer no entendimento delas, tirando o povo da crença, levando o povo a ser incrédulo, desprezando a palavra de Deus. Olha o que Jesus vai dizer, o que acontece aqui. Vamos lá, versículo 12. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra,
para que não se salve crendo, porque salvação não é estando dentro de nenhuma igreja, cumprindo e sendo devoto, praticando nenhum ritual cerimonial. Salvação é por crer e crer na palavra. Vamos entender o que Jesus está dizendo aqui. Eu vou ser bem simples e objetivo, para você entender pela palavra. Vamos ver o que a palavra diz, para a gente aprender pela palavra. Jesus vai dizer, versículo 12, de Mateus capítulo 8. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem a palavra. Esses que estão junto do caminho, é aqueles que estão perto daqueles que estão pregando, anunciando o caminho para eles. Eles estão junto. O caminho está bem perto dele, sendo anunciado para ele por meio da palavra, do evangelho. Mas o que acontece? Olha o que Jesus vai dizer. Aí, quando a semente está sendo semeada nesses, olha o que acontece. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra. Quem é que trabalha para tirar de você a palavra de Deus? É o diabo. Então, quando você está dentro de uma direção que não é a palavra, você está sendo guiado pelo diabo. Por isso que Paulo vai dizer, doutrina de demônios. Tenha cuidado. Analise se o que você está aprendendo, sendo instruído e formado e ensinado e vivendo como regra de fé e prática, é o que a palavra ensina, e a palavra é o evangelho. O diabo, ele trabalha, diz a carta de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para não lhe resplandecer a luz do evangelho de Cristo. O evangelho é quem nos esclarece, que nos dá o conhecimento do caminho para Deus. E o diabo trabalha para tirar de você o conhecimento do evangelho. Para quê? Para que você não seja salvo. Tem muita gente trocando os valores. Tem muita gente preocupada em não se desviar da igreja. Tem muita gente advertindo o povo, olha, cuidado, não se desvie da igreja, não deixe a igreja. Isso é uma estratégia maligna. O povo tem que ser advertido, até cuidar de ser prudente, a estar no evangelho, a não se desviar do evangelho. Porque para você ser salvo, não é estando em igreja, é estando no evangelho. Andando e crendo no evangelho. Porque salvação não é estar dentro de nenhuma instituição religiosa, é crer e crer no evangelho. Olha aqui qual é o propósito do diabo, de tirar a palavra do coração do povo, de tirar o evangelho. Vamos ler de novo. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para quê? Para que não se salve crendo. Crendo em quê? No quê? Na palavra, no evangelho. E o que é que o evangelho nos informa? Qual é o caminho que o evangelho nos leva a seguir? Qual é o lugar que o evangelho nos leva a estar? Aonde o evangelho nos leva a colocar nossa fé? Quem é que o evangelho nos apresenta como o meio de estar em Deus? Por onde é que nós alcançamos a graça de Deus? O que é que o evangelho ensina para que eu encontre a Deus? O que é que o evangelho ensina como lugar onde Deus habita? O que é que o evangelho ensina como meio de salvação para Deus? Meus amados irmãos, é muito sério o que eu sempre trago aqui. Analise, examine-se, para ver se você está vivendo a verdadeira fé em Deus. Porque tem uma multidão aí, vivendo num mundo mentiroso de Deus, sendo conduzido por uma fé cega, porque não estão no evangelho, não estão recebendo a palavra. E o diabo já tirou a palavra do meio deles há muito tempo. As religiões, as diversas religiões, o diabo arrancou a palavra, colocou, sabe o quê? Mandamento de homens, preceito de homens, regra de homens, usos e costumes de homens, sermão moral de homens, ideologia de homens, doutrina de homens. Tirou a palavra, tirou o evangelho, tirou a doutrina de Cristo,
Quantas igrejas e religiões que não estão conduzindo o povo na verdade do Evangelho de Cristo? O povo não tem sido advertido a ser fiel à doutrina de Cristo, por onde eles devem ser instruídos. O povo tem sido advertido pelos muitos líderes dentro das muitas igrejas a ser fiel às igrejas, a ser fiel à doutrina de igreja, a praticar a obra de igreja, a viver sacrifício e devoção de igreja, a estar submisso aos homens dentro de igreja. O Evangelho não ensina isso, gente. Essa não é a direção que o Evangelho nos leva. A direção que o Evangelho nos leva é a Cristo, a palavra dele, ser fiel, praticar, guardar, jurar fidelidade, estar sendo devoto, praticante, não é nenhum local, religião e nenhuma instituição religiosa, igreja ou qualquer coisa que os homens criaram aí para levar o povo a pensar que estão servindo a Deus. Ninguém pode estar em Deus se não for pela direção do Evangelho que nos leva a Cristo. O Evangelho não nos conduz a nenhum lugar. É a Cristo. É a palavra dele. E isso por fé. Eu crendo na palavra. E vivendo ela, não dentro de nenhum local. No meu viver, com ela no meu coração. Para andar guiado por ela todo dia. O dia todo, aonde eu estiver. Não é viver uma formalidade em um ambiente de 2 horas. Não é viver uma social dentro do acomodismo, do satisfatório, do conveniente, do agradável. Dentro daquela solenidade com aquele grupo satisfatório. Dentro daquele sacrifício, daquelas devoções e obrigações religiosas. Isso não é o que o Evangelho nos ensina a viver e praticar como meio de vida de fé em Deus. Tem muita gente aplicando a palavra de Deus erroneamente. Hoje, eu estava conversando com uma pessoa dentro de um debate teológico. A pessoa me questionando e eu trabalhando as escrituras para mostrar a ele a verdade da palavra. Em relação a um assunto do batismo na água dentro da igreja. E eu conversando com esse cidadão, dizendo, rapaz, isso aí não é o Evangelho. O Evangelho não traz essa ordenança. Jesus não estabeleceu isso para a igreja observar como meio e regra para o homem nascer de novo, para o homem ter remissão de pecado, para o homem ser salvo, porque é isso que muitos pastores pregam, tá? Muitos dizem que não, mas é. E ele diz, não, mas o batismo nas águas foi Jesus que instituiu. Foi Jesus que mandou. Jesus foi batizado como um exemplo para a gente também se batizar. Mentira. Olha que interpretação errada. Aí ele vai me dando os textos para tentar justificar. Totalmente tem nada a ver, não dá princípio para isso. Ele não, mas Jesus disse, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado. Olhe, Jesus mandou ser batizado. Ei, Jesus está mandando alguém batizar aí? Leia o texto com atenção. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura em todo lugar. Quem crê e for batizado. Isso é uma só ação. Jesus não está dizendo, quem crê e for para uma igreja evangélica ou qualquer religião e ser batizado será salvo. Não. A salvação não é por 2 meios, é um só. Esse crer e ser batizado é dentro de uma só atitude que o homem toma quando ele ouve o Evangelho. Crê em Jesus, tem um arrependimento e é batizado com o Espírito Santo pelo próprio Jesus, que agora insere ele no corpo de Cristo, igreja, tornando ele membro dessa igreja, aonde ele, pelo Espírito Santo, vai estar selado para a promessa da eternidade com Deus. Porque a garantia e o selo de Deus, que nos torna propriedade dele, é o Espírito Santo. E o irmão ainda veio dizer, não, o selo de Deus que garante uma pessoa que é o sinal de que é de Deus, é o batismo nas águas. Eu disse, aonde tem isso, irmão? Isso é os mentirosos falsificadores da palavra que pregam isso dentro das igrejas. Eu disse, meu irmão, me mostra onde tem isso aí. Da onde o irmão está tirando essa ideia, essa doutrina, esse princípio? Não é do Evangelho. O Evangelho não ensina isso. Não existe 2 meios de salvação.
Jesus não estava mandando ninguém se batizar dentro de água da igreja, em Marcos 16, 15. E o irmão veio dar outro texto. Mateus 28, parece que o 18 e 19. Quando Jesus diz, ide por todo mundo, batizando em nome do Pai, todas as nações, do Filho e do Espírito Santo. O irmão me deu esse texto, ele disse, irmão, vem cá, vamos analisar o texto, o contexto, o momento que Jesus está falando ali. Eu pergunto, esse batismo que Jesus disse, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus está mandando aí batizar dentro de água a igreja? É esse batismo aí? Quando Jesus diz batizando, é pregando o arrependimento. Por onde o homem recebe o Espírito Santo, que quem batiza é Jesus. João Batista vai dizer isso. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo, dá uma lidinha lá do 31 ao 33. Jesus vai dizer que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. O batismo que Jesus fala ali não é o de água, é o do batismo com o Espírito Santo, que através da mensagem do Evangelho, quem crê e for batizado, que esse for batizado é quem crê e se converter. É o arrependimento. Para o homem ser batizado com o Espírito Santo, que quem batiza é Jesus. O próprio Jesus vai dizer assim, lá em Lucas, é por isso que eu digo, nós temos que analisar o texto, analisar a palavra, examinar a palavra e não aplicar um entendimento, uma doutrina, formular uma interpretação dentro do que eu acho. Esses textos aqui não dá base para ninguém pregar essa doutrina de batismo na água como ordenança. Lucas 24, 47, Jesus vai dizer assim, no meu nome se pregue o arrependimento e a remissão de pecados. É esse o batismo que nós recebemos pelo próprio Jesus, que é com o Espírito Santo, para fazer parte da igreja de Deus. Não é o batismo em água. É quando a gente ouve e se arrepende. Lucas 24, 47. Jesus vai dizer, no meu nome se pregue o arrependimento e a remissão de pecado. Então aí, o indivíduo é batizado. É o que Pedro pregou em Atos capítulo 2, 38. Pedro vai dizer assim, eu já estou levando outro ensinamento dentro da instrução que eu trouxe, está vendo? Mas a palavra é assim, a gente vai trabalhando, vai analisando ela. Olha o que diz Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro, depois que ele prega o evangelho nesse contexto aqui, e muitos se convertem, se arrependem, aí Pedro vai dizer aqui agora, e disse-lhe Pedro, por quê? Perguntaram a ele, varões, o que devemos fazer? E Pedro vai dizer, disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Vamos aprender uma coisa aqui? Porque se a gente não for instruído no que o texto está dizendo aqui, a gente vai terminar a acreditar que esse batismo de água é dentro do que aqui está ensinando, só que não é. Esse batismo que Pedro fala aqui, não é o batismo de água dentro da igreja. Pedro não está dizendo se arrependa e seja batizado dentro de alguma igreja, dentro de algum grupo religioso, para o perdão de pecado. Quando Pedro diz aqui, veja onde está o detalhe para você entender e ver que não está se referindo a batismo de água dentro da igreja, isso aqui. Olha o detalhe. Pedro vai dizer assim, o contexto aqui é Pedro pregando o evangelho, anunciando o evangelho. E muitos começaram a ouvir e se arrependeram. E tiveram um quebrantamento para o arrependimento. E Pedro vai dizer assim, versículo 38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Olha o detalhe aqui. Seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados. Quem é que perdoa o pecado? Por onde o homem tem a remissão dos pecados? Quando você acredita que esse batismo aqui que Pedro fala é o batismo de água dentro de igreja, você está atribuindo
o perdão de pecado, a remissão de pecado por esse batismo. E Paulo, Pedro, nesse texto, não está se referindo a esse batismo, porque batismo de água, em canto nenhum, dá remissão de pecado a ninguém. Quando Pedro diz, arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus para a remissão de pecados, esse batismo aqui é o batismo com o Espírito Santo, pelo qual o pecador que se arrependeu e creu em Jesus vai receber a justificação pelo selo que é o Espírito Santo, que passa a habitar nele agora, que é a garantia de que ele recebeu o perdão de Deus. Tem tanta gente aí que está perdido e pensa que está salvo. Você está entendendo que esse texto, Pedro não está falando de batismo nas águas? E teve um cidadão que pregou dizendo que tem que se batizar nas águas para receber a remissão do pecado. Ei, nada além de Cristo, do sacrifício dele, leva o homem a ser salvo, leva o homem a ser justificado, leva o homem a receber a remissão de pecados, leva o homem a estar na presença de Deus, só por meio da fé em Cristo, pelo sacrifício que ele nos fez. Esse é o batismo que Jesus falou. Esse batismo não é de água, em canto nenhum das Escrituras, nem Jesus, nem os apóstolos ensinou ninguém a ordenança de batismo de água dentro de igreja nenhuma, pela mão de nenhum homem. Ah, mas os apóstolos batizaram. Filipe batizou o eunuco. Eles ainda estavam no costume do batismo de João Batista, que não foi ali uma ordenança para a igreja. E o batismo de João Batista não tinha nada a ver com a igreja. A igreja ainda ia ser formada. Jesus ainda ia estabelecer a sua igreja pelos que creram. Quando ele diz a Pedro que sobre a revelação que Pedro teve dele, essa igreja que somos nós, estávamos edificados. E as portas do inferno não prevalecerão. Olha aí, como é perigoso uma interpretação errada. Sabe por que a Igreja Católica diz que é a verdadeira igreja de Cristo, de Deus? Eles usam esse texto, interpretando errado, aonde eles entendem que o texto está dizendo que Pedro é a pedra, aonde a igreja que Jesus disse que é dele, está edificada. Aí ele diz, aí o sistema católico romano prega essa mentira dizendo, nós somos a verdadeira igreja de Cristo, porque nós somos edificados em Pedro, que foi o primeiro papa. Primeiro, Pedro nunca foi pai de igreja nenhuma. Papa quer dizer pai. E Jesus ensinou aos seus discípulos a não chamar ninguém de pai, no sentido de mestre espiritual. Ninguém. De pastor da nossa alma. Ninguém. Jesus orientou a ninguém chamar de mestre, nem de pai. Mestre só um que é o Senhor, e pai só um que é Deus. Então eles pegam esse texto, interpretam errado, dizendo que Jesus está falando de Pedro. Só que a pedra que Jesus diz ali em Mateus 16, que ele edifica a sua igreja e as portas do inferno não prevalecem, primeiro, não é Pedro. A pedra ali é Cristo, a revelação dele, o conhecimento dele. Quem conhece ele está edificado nele, que é a verdade que liberta. E aí é onde está a igreja. A igreja que Jesus disse, edificarei a minha igreja, não é a igreja católica, não é a igreja evangélica, seja ela qual for. Não é igreja nenhuma, não é nenhuma religião, não é nenhuma instituição religiosa. A igreja que Jesus fala, edificarei a minha igreja, são pessoas, o meu povo, os meus discípulos, os que creem em Jesus. Estes são os membros que formam a igreja. O corpo místico de Cristo, pois é simbolizado como corpo. Todos os irmãos que individualmente são membros. Então, meus irmãos, olha como é perigoso. Você está sendo instruído por homens que não têm conhecimento da palavra, que interpretam errado a palavra, que criam a doutrina anátema e leva vocês a viver como se fosse o meio de vida com Deus, desviado dele, por não ter entendimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem vários outros textos que eu ia até trazer aqui,
para você conhecer a interpretação errada que muitos estão formando doutrina nele. Eu ia trazer aqui para você ficar atento e despertar que você pode estar sendo conduzido por uma interpretação errada, por uma doutrina errada. Vou citar alguns aqui, para não ficar muito longa essa live. Jesus, quando diz assim lá em Mateus, capítulo 7, versículo 15 e 16, Jesus vai dizer assim: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos de lobos, de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aí Jesus vai dizer na sequência: pelos seus frutos os conhecereis, porque não pode uma árvore boa dar mau fruto, e nem uma árvore má dar bons frutos. Sabe qual é a interpretação que o povo dá nesse texto? Que tira elas do entendimento verdadeiro por onde elas precisam ser prudentes. Sabe qual é a interpretação que eu vejo muita gente pregando? Quando Jesus diz: conheceis as árvores pelos frutos. As pessoas falam nesse texto, interpretando aí, que esses frutos é testemunho religioso. Que esses frutos é questão do crente saber se vestir, é questão do crente dar testemunho religioso. Só que o contexto, aprendam isso, gente, por favor. Você tem que entender o contexto. Jesus está falando aqui, não é de vida de crente religioso. Jesus está falando do falso profeta que vem até vós, vestido de ovelha, mas interiormente ele é lobo. E como é que a gente vai conhecer o falso profeta? É no contexto de falso profeta. Não é no contexto de testemunho de crente, que Jesus está dizendo aqui de roupa, de veste, de usos e costumes. Quando Jesus diz, pelo fruto os conhecereis, está se referindo no contexto que a gente vai conhecer o falso profeta pelo fruto, não é pela roupa dele de crente, não é pela postura dele de crente. O fruto que Jesus fala, que nós vamos conhecer a árvore do falso, que é o falso profeta, é a doutrina que ele vai trazer, é o ensinamento que ele vai trazer, é o entendimento que você vai ser formado pelo ensinamento dele. Esse é o fruto que nós devemos ser prudentes a observar nos falsos profetas. Até porque, como você vai conhecer o falso profeta se você não conhece a verdade do Evangelho? Se não conhece a doutrina de Cristo? Para identificar um falso profeta, uma falsa doutrina, fica difícil aí, não é, meu irmão? Por isso que você tem que ser prudente, examinar as Escrituras, aprender de Cristo e buscar conhecer a verdade de Cristo, a doutrina de Cristo, por onde você vai ser salvo estando nela. Porque o que Paulo vai dizer aos irmãos, lá, aliás, a Timóteo, na sua primeira carta 4,16, é isso. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Olha para aí, irmão. Então, tem muita gente que interpreta errado essa questão. Pelos frutos conhecereis a árvore. Aí eles pregam isso como se fosse a roupa, a aparência, a vida de crente, dentro da formalidade religiosa. Meu irmão, se você for analisar e julgar as pessoas por isso, você vai ser enganado. E muitos estão sendo enganados, porque estão julgando pela aparência, não estão sendo prudentes, como Jesus disse. Acautelai-vos dos falsos profetas, que pregam as profecias erradas, que traz doutrinas de demônios, que traz um evangelho anátema, que leva o povo a vento de doutrina, que cria muita mentira em nome de Deus. Você só pode conhecer pelo fruto. E o fruto não é uma roupa, não é um traje de crente, de religioso. O fruto é a doutrina, é o ensinamento. Porque se alguém vir ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. O tal não tem a Deus. Por isso que você tem que conhecer a doutrina de Cristo para analisar os frutos dos falsos profetas que vêm até vós, como homem de Deus, como profeta, como ungido, como poderoso, como aquele que Deus enviou. Não se abestalhe com isso. Analise e esteja mais atento a ouvir e analisar o que ele está pregando. Para onde ele está conduzindo o princípio da sua direção de fé com Deus. Não é a Cristo, não é a palavra, é para ele, é para a igreja,
é para ritual, é para sacrifício, é para obra de caridade, é para a virtude do homem, é para o mérito do homem, é para aquilo outro, é ali, aqui, é acolá, é por muitos meios, menos centralizando a sua fé no único alvo, por onde você tem que andar, olhar, seguir e perseverar até o fim. É Jesus, a palavra dele. E se alguém, pode vir um anjo do céu, ou qualquer teólogo, doutor, pastor, presidente, anjo, arcanjo, apóstolo, ancião, profeta, sacerdote, evangelista, presbítero, diácono, pregador, não sei quem for, se não traz a doutrina de Cristo, não receba. Se vier pregando a você um outro evangelho, é anátema. Tenha cuidado, meu irmão. Tem muita gente mais preocupada, achando que a vida dele está firme em Deus, porque ele não bebe, não rouba, não fuma e está dentro de uma igreja, vivendo a prática religiosa. Cuidado, irmão. Tem muita gente que não bebe, não rouba, não fuma, está vivendo uma vida de bonzinho dentro da religião, dentro da igreja, e está indo para o inferno. Sabe por quê? Porque está sendo conduzido em doutrina anátema. Porque não está sendo levado no evangelho de Cristo. Porque está vivendo uma fé cega, no mundo mentiroso de Deus, dentro de ambiente, sendo instruído e guiado por doutrinas de demônios. Cuidado, irmão. Tem muita gente mais preocupada. Não, olha, não beba, olha, não se prostitua. Vigia, irmão, não beba, não se prostitua. Não, isso nós temos que vigiar sim. Mas você está esquecendo o mais importante. É a doutrina que leva você a desviar da fé. Se você não tiver em Cristo, andando pela doutrina dele, você não tem vida com Deus. Você pode não beber. Você pode não estar se prostituindo. Você pode não estar matando nem roubando, porque tem muita gente dentro das religiões vivendo uma vida exemplar, seja ele católico, evangélico, espírita, budista. Tem muita gente dentro da religião que vive sua vida exemplar religiosa, que vive sua vida de testemunho de caráter, de um bom comportamento, de boas atitudes, de boas obras para com o próximo. Tem muita gente vivendo isso, porém, continua no caminho do inferno. Porque não é esse o caminho que leva o homem a estar em Deus. O caminho que leva o homem até uma direção e chegar a Deus é o conhecimento da fé, é o conhecimento da verdade, é o conhecimento da doutrina, que é a instrução, que é o evangelho, por onde a gente tem o conhecimento do meio, do caminho para uma vida com Deus. Não é dentro do que ensina as religiões, ensina o caminho do bem, o caminho da boa obra, o caminho de se vestir com pudor, o caminho de não comer isso, não beber aquilo, não usar isso, não usar aquilo. Esse não é o caminho para Deus. O caminho para Deus é você ser nascido de novo. E esse nascimento só pode ser através da semente que vem gerar no seu coração pelo ouvir do evangelho. Você não vai nascer de novo para Deus, não vai ter vida nem comunhão com Deus, se filiando a uma religião, vivendo o ritual cerimonial de batismo nas águas, estando sendo devoto e praticante de obrigações e ordenança religiosa. Isso não leva você a ter vida com Deus. A palavra de Deus diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura não é no sentido só de usos e costumes, de uma mudança de estilo de roupa, de uma mudança de comportamento na sociedade. É uma mudança de entendimento. Vida com Deus começa aqui, ó, não é aqui. Vida com Deus começa dentro, não é fora. Tem muita gente muito arrumado, bonitinho, aparentemente para os homens, são justos, são santos, são de Deus. Mas o interessante é que a palavra de Deus vai dizer que Deus conhece os que são seus. Romanos 8:9 vai dizer: os que são de Deus são os que estão selados pelo Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não adianta. Você está escravo dentro da igreja, sendo batizado, sendo membro, sendo devoto, praticante, radical. Isso não leva você a ser de Deus, nem estar em Deus. Se você não estiver em Cristo, na palavra dele, selado pelo Espírito Santo, você não é propriedade de Deus. Deus conhece os que são seus. E os que não têm o Espírito de Cristo, esses tais não é dele. E para ter o Espírito de Cristo,
Você sabe o que é o Espírito Santo? Você sabe o que é ter o Espírito Santo habitando em nós? Meu irmão Alcimar Batista. Deixa eu ler o comentário aqui do meu irmão Alcimar Batista. Que saudade, nunca mais eu parei para conversar com o irmão. Ele botou um comentário aqui. Eu vou ler esse comentário, meu irmão. É o que Paulo disse aos romanos com relação aos israelitas. Eles, Israel, tem zelo pelas coisas de Deus, mas não como convém. Amém, meu irmão Alcimar Batista? E esse texto aí que o senhor colocou no comentário aqui, é muito importante a gente observar. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Paulo vai dizer assim: a oração que eu faço para Israel é pela sua salvação, porque dou testemunho de que são zelosos de Deus, mas não com entendimento, não conhecendo a justiça de Deus, antes, querendo estabelecer a sua própria justiça, desprezam, rejeitam a justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para todo aquele que nele crer, para que seja justificado dos seus pecados. Olha o que Paulo está dizendo aí, aqui o texto que o meu irmão Alcimar Batista colocou. Interessante que Paulo diz: eu dou testemunho desse povo. São religiosos, são zelosos, eles fazem isso pensando que é para Deus, mas eles não têm entendimento. É isso que eu digo, vida com Deus não é nenhum sacrifício religioso, é o entendimento. Começa por aqui. Paulo vai dizer, e com esse entendimento que eles têm de que estão servindo a Deus, esse zelo que ele tem, essa radicalidade, esse fanatismo dentro da religião, onde eles são devotos, praticantes e entregam a sua vida para viver como se fosse para Deus, sendo que eles vivem isso sem o entendimento de Deus, e eles querem estabelecer o meio deles de vida com Deus por esse caminho. E o que acontece aí, Paulo vai dizer no versículo 3, por não ter entendimento de Deus, desprezam o meio que Deus estabeleceu para o homem ser justificado. Eles rejeitam, eles desprezam o caminho que Deus estabelece. Eles colocam o caminho deles por meio da religião, dos sacrifícios, dos rituais, das obrigações, dos cerimoniais, da vida de igreja, de religião. Isso é muito sério. Então, muito bom, meu irmão Alcimar. Obrigado por ter contribuído, interagido aqui, colocando esse texto para a gente abrangir mais o nosso conhecimento. Então, gente, nós temos que ter entendimento da palavra. E o que nós precisamos de hoje não é igrejas abertas, porque igreja tem muita. Vou repetir novamente, isso é muito importante. Nós não precisamos de igrejas, lugares abertos para aglomerar a multidão. Nós precisamos de pregadores do Evangelho, verdadeiramente compromissados, pregando o Evangelho para congregar a multidão, não dentro de igreja, mas congregar a multidão para Cristo, no reino de Deus, tendo o entendimento, recebendo o conhecimento da verdade, por onde serão libertos. Aprendeu aí, meus irmãos? Nós não precisamos de igreja, igreja tem muita. Isso é vã. Isso é uma pedra de tropeço. Eu vou repetir isso, que é importante você analisar. Você sabia que a maioria dessas igrejas são pedra de tropeços que impedem as pessoas de chegar a Cristo? Que tiram as pessoas do caminho para Cristo? Essas igrejas, por meio desses líderes aplicando esses ensinamentos, que leva o povo a viver uma vida de Deus, adorando a Deus em vão. Muitos dentro dessas igrejas mortos, com o nome de que vivem. Muitos dentro dessas igrejas, sendo guiados por cego, também são cegos, vão cair todos no buraco. Muitos dentro dessas igrejas, sendo formados, não discípulos de Cristo, mas discípulos de ministérios, de igrejas, de religião, de líderes religiosos,
onde não aprendem de Cristo, aprendem das instituições, da doutrina particular, do sistema religioso. A gente vê as pessoas discutindo aí, dentro da área teológica, a doutrina de Calvino, a doutrina de Armínio. Não porque nós somos pentecostais, nós somos tradicionais, não porque eu sou assembleano, eu sou presbiteriano, eu sou a universal. E cada um se julgando de Deus, não por meio de Cristo, mas por meio de suas religiões, suas igrejas. Aonde eles estão servindo não a Cristo, são devotos e praticantes, não de Cristo, da palavra de Cristo, mas das igrejas, das obras e obrigações e as tarefas de igreja. E isso que eu estou aqui informando a você, esclarecendo a você, advertindo você, é muito importante. Analise com cuidado. Não me tenha como crítico da fé de ninguém, mas me considere como esclarecedor da verdade. Porque é essa verdade que eu aqui estou pregando para você. Eu não sou a verdade. Eu prego a verdade que é Cristo, o seu evangelho. Vem cá, minha filha, para a gente dar a paz do Senhor aos irmãos e terminar essa live de instrução. E que vocês se dediquem a conhecer ao Senhor. E busque, prossigam em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que Deus quer de nós é o conhecimento e não sacrifício religioso nenhum. Então, que você analise esse vídeo que vai estar gravado nessa live e eu vou estar colocando à disposição também lá no YouTube e eu vou aqui editá-lo como eu sempre faço e boto partes importantes com assuntos esclarecedor. Com pouco tempo, eu edito ele e também eu coloco lá no Kawaii, Instagram, e mando para muita gente aí também no Zap, no Message. E eu quero até pedir sua compreensão. Se você não gosta de receber, manda para mim uma orientação, que eu não mando mais para você, tá? Eu não mando particular para pessoa nenhuma. Eu envio para todos no objetivo, não é de criticar e nem de julgar você, é de levar o esclarecimento. Porque esse é o meu objetivo. Levar a verdade ao conhecimento de todos, a verdade de Cristo, para que sejam esclarecidos e saiam do engano. Muitos que infelizmente estão dentro dele. Amém, meus irmãos? Então, minha filha Emily, né, Pai? Deseja aí, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, pessoal. Voltaremos outra vez para aprender mais da palavra de Deus. Diga. Voltaremos outra vez para aprender a palavra de Deus. Essa é minha filha Emily. Prega a palavra de Deus, né, Pai? Porque Jesus Cristo é o nosso Deus e o nosso Salvador. E por ele somos salvos, livres de todo mal. Não precisamos correr atrás de bênção, de proteção, ali, aqui, acolá, em objeto, em campanha, em sal grosso, em rosa ungida, em peão, em galho de arruda, em trevo, em pé de coelho. A nossa fé, o nosso alvo, o nosso objeto de fé é Cristo. E nele já temos a vitória, a bênção e a graça de Deus. Que todos fiquem na paz do Senhor. Amém? Dá tchau, Pai, pessoal. Tchau, pessoal. Ô, glória. Aperta aí, Pai, aqui. Aí.